Se você olhar para este mapa, verá que a Arábia Saudita possui mais de 1/5 do tamanho da América do Norte, sendo o 14º maior país do mundo com uma área de 2,14 milhões de quilômetros quadrados, quase igual à Europa Ocidental, com uma precipitação de chuva anual abaixo de 150 milímetros. A Arábia Saudita é um dos poucos países da Terra sem sequer um único rio permanente. Há, no entanto, uma atividade incomum ocorrendo no deserto da Arábia. Havia apenas 400 quilômetros quadrados de terra fértil na Arábia Saudita no início da década de 1960, mas agora o país tem uma extensa rede agrícola de campos de aparência incomum que permitem aos agricultores cultivar uma grande variedade de alimentos e frutas. A transformação deste deserto em uma floresta verde é sem dúvida uma visão de tirar o fôlego. Mas como exatamente a Arábia Saudita conseguiu isso? A Arábia Saudita anteriormente tinha apenas 400 quilômetros quadrados de terra arável no início da década de 60. No entanto, a Arábia Saudita agora tem uma área de terra arável de 35 mil quilômetros quadrados, maior do que a Holanda e mais de 3 vezes o tamanho do Catar. Como eles conseguiram expandir a quantidade de terra arável em um período tão curto é intrigante. Sobre as últimas 3 décadas, o progresso agrícola da Arábia Saudita tem sido surpreendente. É uma enorme conquista em um país que recebe uma média de apenas 4 polegadas de chuva por ano, uma das taxas mais baixas do mundo. A Arábia Saudita tem a maior reserva de petróleo de qualquer país do planeta. Em março de 1938, a uma profundidade de 1.440 metros, o óleo foi descoberto no campo de petróleo da represa na Arábia Saudita. O país agora detém aproximadamente 17% das reservas de petróleo existentes do mundo. Na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais que 1 litro de petróleo. Com cerca de 75 bilhões de barris de petróleo, é o maior recurso petrolífero do mundo. Como uma comparação, o campo de petróleo detém reservas suficientes para encher mais de 4.770.000 piscinas olímpicas. A Arábia Saudita atualmente exporta trigo, tâmaras, laticínios, ovos, aves, peixe, frutas, legumes e flores para os mercados internacionais. Tâmaras que anteriormente eram um alimento básico da dieta saudita, são agora principalmente cultivadas para ajuda humanitária em todo o mundo. Como isso aconteceu? A maior parte da agricultura da Península Arábica foi limitada ao cultivo de tamareiras e produção de vegetais em pequena escala em um oásis, com exceção de uma estreita faixa de terra costeira no sudoeste. Alimentos da população local foram fornecidos por pequenas parcelas e qualquer excedente foi vendido para caravanas que passavam. O desenvolvimento agrícola do reino começou na década de 70. Programas para promover tecnologias agrícolas modernas e de infraestrutura rural foram iniciadas pelo governo. Como resultado, a produção de todos os alimentos básicos aumentou dramaticamente. A Arábia Saudita é atualmente totalmente autossuficiente em um número de consumíveis graças a grandes volumes de leite, carne e ovos. Houve uma diminuição correspondente nas importações de alimentos como resultado do aumento da produção de alimentos da Arábia Saudita, e agora exporta produtos lácteos, tâmara, trigo e outros itens, incluindo ovos, peixes e frango para mercados em todo o mundo. No início do programa intensivo, o abate de aves e produção de leite e ovos foram todas estabelecidas e em 1985 as fazendas locais já estavam atendendo à demanda doméstica por inúmeros itens anteriormente importados. Agora a Arábia Saudita é o lar de algumas das maiores e mais avançadas fazendas leiteiras do Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite é uma das mais altas do mundo, com 1.800 galões por vaca. A agricultura é uma das áreas emergentes em que o setor privado está investindo com o apoio do governo. Tem havido um aumento constante no número de fazendas de peixes, seja no mar ou em terra. A maioria está localizada na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. Em termos de cultivo de camarão, vem sendo um grande sucesso. Este criadouro de camarão ao sul de Jeddah é dirigido por hidrólogos sauditas e engenheiros marítimos cujos camarões, incluindo o premiado tigre negro, são vendidos principalmente para os Estados Unidos e o Japão pela Companhia Nacional de Camarão da Arábia Saudita. A conquista agrícola mais notável do reino foi sua rápida transição de importador de trigo para exportador de trigo, que foi reconhecido em todo o mundo. Os primeiros silos de grãos do país foram construídos em 1978, tornando-se autossuficientes em 1984. Outros grãos, como cevada, sorgo e milho, também são cultivados em grandes quantidades pelos agricultores sauditas. A produção de trigo e outros grãos foi drasticamente reduzida nos últimos anos, a fim de conservar valiosos recursos hídricos. Métodos aprimorados de agricultura e transporte levou a um aumento na produção de frutas e vegetais na Arábia Saudita. Produtos da Arábia Saudita enviados para outros países da região, sendo grandes quantidades de melancia, uvas,
Frutas cítricas, cebola, abóbora e tomate que estão no topo da lista dos produtos agrícolas mais prolíficos do país. Frutas tropicais como abacaxi, mamão, bananas, mangas e goiaba são cultivadas na estação de pesquisa no sudoeste, bem regado da Arábia Saudita. Como resultado dessa revolução agrícola, uma variedade de cozinhas indígenas tornaram-se disponíveis, o que se era inimaginável apenas algumas gerações atrás. Os sauditas não dependem mais de tâmaras como fonte primária de nutrição. Embora ainda seja um suplemento importante, aproximadamente 500 mil de toneladas de tâmaras são produzidas a cada ano, com 450 variedades distintas e são usadas como ajuda humanitária em todo o mundo. Várias fábricas, incluindo uma em Al-Hassa, dedicam-se exclusivamente à produção de tâmaras para ajuda externa, doando dezenas de milhares de toneladas de tâmaras a cada ano para aliviar a fome e a escassez de alimentos, principalmente através do Programa Alimentar das Organizações de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, WFP. Muitos países se beneficiaram diretamente da ajuda alimentar da Arábia Saudita através deste Programa Alimentar Mundial, e a Arábia Saudita é o segundo maior contribuinte para o programa, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma variedade de programas governamentais, incluindo a concessão de empréstimos sem juros em serviços técnicos e de suporte, foram essenciais para o recente crescimento dos setores agrícolas da Arábia Saudita. Combustível, água e energia a baixo custo, bem como isenção de impostos às importações de matérias-primas e máquinas também ajudaram a indústria agrícola. Além disso, os parceiros estrangeiros de joint ventures, de pessoas ou empresas sauditas, estão dispensando de pagar impostos por um período de até 10 anos, e o regulamento de investimento em vigor, a partir de abril de 2000, oferece incentivos extras. O Ministério da Agricultura é a principal instituição na mudança de colocar a política agrícola em ação, e o faz através da realização de pesquisas e oferecendo serviços de extensão aos agricultores. O Banco Agrícola Saudita fornece subsídios e empréstimos sem juros como outra instituição de ajuda. A Organização de Silos de Grãos e Moinhos de Flores foi fundada em 1972 para comprar e armazenar trigo, construir moinhos de farinha e ração animal, para ajudar a agricultura e florescer em todo o país. A Arábia Saudita investiu uma quantidade significativa de dinheiro na modernização das rodovias que conectam as regiões agrícolas aos principais mercados do país. O governo continua a apoiar os novos agricultores na implementação de projetos de capital intensivo com foco na diversificação e melhoria da eficiência sobre os planos de desenvolvimento. O impulso agrícola do governo também financia e apoia programas de pesquisa direcionados ao desenvolvimento de culturas alimentares, que aumentam o rendimento e desenvolvem variedades de plantas resistentes a pragas. Agricultores locais e cientistas colaboram nessas iniciativas e instalações de pesquisa agrícola em universidades e instituições da Arábia Saudita. O maior deserto de areia contínua do mundo, o Rub Al Khali, está localizado na Arábia Saudita e é 650 mil quilômetros quadrados maior do que as áreas combinadas de Holanda, Bélgica e França juntas. A altura impressionante das dunas de areia também é de 250 metros. Além disso, a Arábia Saudita é o maior país do mundo sem um rio. A maior parte do país era deserto ou semiárido. No entanto, apesar da ausência de rios, o país tem um vasto litoral que se estende do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. Mas por causa do rápido desenvolvimento do país e do consequente aumento no consumo de água, um recurso que é tão limitado quanto extremamente valioso, gerou o resultado dos países procurarem novas maneiras de garantir que tenha água suficiente para atender às suas crescentes necessidades. A Arábia Saudita depende fortemente de aquíferos para o abastecimento de água. Ela é armazenada em grandes lagos subterrâneos e reservatórios. Foi durante a década de 70 que o governo fez um esforço significativo para encontrar mapas e estimar a capacidade desses aquíferos. Consequentemente, dezenas de milhares de poços de tubos profundos foram perfurados nos mais promissores locais urbanos e agrícolas. O mar é outra importante fonte de água. Isso é realizado através da dessalinização, um procedimento que converte água do mar salina em água potável. A Arábia Saudita produz a água mais dessalinizada do mundo, feita pela SWCC, que opera 27 usinas de dessalinização que produzem mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável diariamente. Mais de 70% da água consumida nas cidades vem dessas usinas, assim como uma parte significativa da água exigida pela indústria.
Também são uma fonte significativa de energia elétrica. A água reciclada é uma fonte crescente de água para fins domésticos em áreas urbanas e deve ser reciclada pelo menos 40% do tempo pelas fábricas de reciclagem do país. Essas que foram desenvolvidas em Riyadh, Jeddah e em outros grandes centros industriais metropolitanos para atingir o objetivo de irrigação de campos agrícolas e parques urbanos, sendo feita a água reciclada. Como resultado de todos esses esforços, uma enorme região seca do deserto foi transformada em agricultura produtiva. Em 1976 havia menos de 400 mil acres de terra arável, mas no século XXI já existem milhões de acres de terra fértil. O que você acha do progresso agrícola na Arábia Saudita? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.